Senhor, irmãos, hoje vamos dar continuidade à nossa revista que é Dons Espirituais e Ministeriais. Hoje estaremos estudando essa semana o Ministério de Pastor. Então vamos para mais esse estudo, mas antes de mais nada vamos fazer a nossa oração inicial, porque não sou eu que comando essa aula, mas sim o Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade, seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça e que o Senhor nos dê a tua paz e que a gente venha aprender um pouco mais sobre ti e colocar em prática. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo venha falar conosco aos nossos corações nessa manhã, nos dando entendimento da sua palavra e que o Senhor Jesus possa falar com cada um de nós. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está hoje em João 10, do 11 ao 14, de Tito 7, do 11 e 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Vamos ler. João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito, 1 Tito, Tito 1, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, intemperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muito desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro 5. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? A introdução dessa lição vai dizer: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas na igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador. Quem é vocacionado por Deus para apacentar somente pela graça e o amor do Pai, é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora e imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. 1.1, que é o primeiro tópico dessa lição. Jesus, o sumo pastor. 1.1. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus,
refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O objetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Então nós vamos ver aqui que o nosso principal pastor, o sumo sacerdote, o sumo pastor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deixou para os demais pastores de hoje e da antiguidade, para quem veio após ele, um exemplo espetacular de como se portar como é um pastor, para saber lidar com os conflitos internos como os externos, saber lidar como administrar uma igreja e como tratar as ovelhas. Que as ovelhas, o pastor sempre levou um cajado na mão. Dizem que são dois lados. Um, ele bate na cabeça da ovelha para repreender, e o outro ele puxa a ovelha do perigo, que é como se fosse aquele cabo de guarda-chuva. Então é dessa forma que nós devemos fazer. Não é bater nas pessoas não, gente. É conversar. Esse bater aqui é o repreender, é aconselhar. É isso que o pastor deve fazer. E o puxar é aquele cuidado, é quando você pega e vê a pessoa indo para o caminho que não é para ir e você chama ele, tá indo para o caminho errado. Aconselha ele. Não é bater, dar tapinha nas costas, como muitos falsos amigos e falsos pastores fazem, que você fala, eu vou fazer isso, e o pastor está enxergando que não vai dar certo, e ele fala, se você fizer, vai lá, vai em frente que você vai vencer. E às vezes Deus não está falando para ir em frente, está mandando ele repreender, falando, não vá, porque se você for por esse caminho, você vai quebrar, desculpa a expressão, vai quebrar a cara. Então é dessa forma que o pastor tem que ser um imitador de Cristo. Paulo mesmo falava, seja como eu sou, um imitador de Cristo. Paulo não estava pedindo para ser igual a ele, mas sim imitar o que ele fazia, que era imitar a Cristo. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas são ovelhas, estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. O que acontece aqui? A ovelha verdadeira, ela não ouve e não sai da presença do Senhor por causa de ventos de doutrina. O que é isso? Por causa de pastores falsos que vêm e você está na casa, a gente chama de casa espiritual, está na sua igreja e você almeja chegar a algum lugar, tem alguma promessa e ainda não alcançou, e vem alguém e fala assim, vai lá para a minha igreja, que a promessa de pastor que você tem na sua vida vai se cumprir. Aquele que conhece a voz do seu pastor, ele vai falar, não, muito obrigado, porque eu sei, se o meu pastor ainda não me chamou, é porque não chegou ainda a hora, e ele está me preparando. Mas aqueles que não conhecem a voz do pastor e não são ovelha daquele pastor, o que vai fazer? Por interesse, ele vai sair daquele lugar para ir para um outro. Eu não estou falando que todo mundo que já saiu de uma igreja e foi para outra, foi por interesse, não é isso. Porque às vezes Deus vai te levar, vai te pegar e vai falar, sai e vai para esse lugar. E Deus vai trazer a confirmação. Então, olha só, se Deus fez uma promessa, aguarde, que ele vai se cumprir. Não deixa ela se cumprir pela mão do homem, mas sim pela mão de Deus. Porque se ela ainda não se cumpriu, é porque você ainda não está preparado para isso. Se prepare. Eu sei que é chato, às vezes a gente quer pregar, a gente quer pastorear, a gente quer dar aula,
e tem uma promessa na nossa vida, mas isso ainda não chegou. Mas por quê? Porque ainda não estamos preparados. Então se prepara, porque quando chegar, você vai pregar e dar aula para multidões. Ponto 3. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido nas expressões o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Aqui diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor, Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensinar a palavra. 1 Pedro 5, 2, 4. O que acontece aqui? O que é dar a vida pelas ovelhas? É aquele pastor, Jesus, vamos lá primeiro Jesus. A gente está falando aqui em 3 partes. Os pastores, os israelitas viviam do pasto, das ovelhas. Então, como que eles viviam? Vendendo suas carnes e suas lãs. Então, eles exploravam as ovelhas. Ele levava, cuidava, tirava, como Davi fez, da boca de leão, de urso, protegiam, porque o verdadeiro pastor, ele protege aquilo. Por que ele protegia? Porque o seu, como falando hoje em dia, o seu ganha-pão. Era dali que ele tirava a sua provisão para levar para dentro de casa. Então, ele protegia o que era dele. Agora, dá a vida pelas ovelhas. Como que Jesus deu a vida pelas ovelhas? Ele deu a vida dele morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Isso foi o que Deus fez, Jesus fez, dando a sua vida pelas suas ovelhas. E ele não os oprimia. Ele nunca oprimiu a sua ovelha, pelo contrário, ele ensinou a sua ovelha como andar. 3. O pastor hoje em dia, o que acontece? O pastor vai morrer pelo fiel dele. Não, não é isso. Como que ele dá a vida pelas ovelhas? Cuidando, repreendendo, aconselhando, abraçando, acolhendo, falando com ele, aconselhando o caminho que ele deve tomar. É como ontem o pastor ele falou, existe ovelha perdida e ovelha rebelde. A perdida, Jesus vai atrás. A rebelde não tem como ir, porque ela não quer ser ajudada. Não tem como ajudar aquele que não quer ser ajudado. Vocês percebem que toda vez que Jesus ia curar alguém, qual era a pergunta que ele fazia? O que queres que eu te faça? Pô, a pessoa está cega. Parece que é uma pergunta, se a gente falasse uma pergunta boba, uma pergunta, desculpa falar besta. Pô, até deveria, o cara fala assim, pô, Jesus, você não está me vendo? Eu estou cego, quero ser curado. Mas não é isso, porque o que Deus queria saber, o que Jesus queria saber, é o que está no coração dele. Por quê? Porque muitos poderiam falar assim, eu quero dinheiro, eu quero uma casa, porque eu vivo nessa miséria, porque eu sou cego. Mas aquele que falava, eu quero ver. Por quê? Quando ele fala, eu quero ver, é porque ele fala assim, eu não quero mais viver mendigando na rua na dependência daquelas pessoas que têm pena de mim. Eu quero viver. É isso que a pessoa fala. Quando ela fala, eu quero ser curado, ela quer viver. Ela não quer mais viver naquele jeito que ela vive, que é numa vida de pobreza, uma vida de miséria. E eu não estou falando só a miséria financeira, mas era uma miséria espiritual. Porque era aquela pessoa muitas das vezes tinha uma família, tinha condição financeira. Se ela fosse curada, ela voltaria para dentro da casa dela. E aí ela viveria, desfrutaria daquilo que ela sempre teve. Então o que acontece? Se ela fala, eu quero dinheiro, eu não quero saber da minha família, me abandonou, eu quero isso, quero riqueza. Ela ia ter riqueza e ia continuar cego. Ia continuar doente, leproso,
continuar sendo humilhado e desprezado pelas pessoas, porque poderia ser a pessoa mais rica do mundo, mas ia ser infeliz porque ia continuar vivendo sozinho. Então, o jeito que o pastor hoje em dia dá a vida pelas ovelhas é esse, é cuidando, aconselhando. Mas lembre-se, o pastor só vai cuidar daquele que quer ser cuidado. Aquele que não quer ser cuidado, infelizmente o pastor não vai cuidar. Amém? Espero que até aqui vocês estejam entendendo a nossa lição. Amanhã eu volto para dar continuidade e que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um mais nessa manhã. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, a sua vontade, seu querer, nos dê um ótimo dia e nos ajuda a meditar nesse estudo de hoje, porque a tua palavra diz que devemos meditar na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, até amanhã. Curta, compartilhe, se inscreva e nas redes sociais e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado por cada um que assistiu essa lição. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.